Estamos aí de volta, né, no nosso Esporte na TV. Lembrando que hoje à noite tem o jogo da seleção brasileira pelas classificatórias do Mundial e o Brasil joga contra a Argentina lá na Argentina. E o Brasil tem aí a dúvida ainda do goleiro, mas eu acho que, se conhecendo bem o Dunga, ele vai colocar o Alisson. E no banco, o segundo goleiro será o goleiro do Corinthians, né? E aí o terceiro goleiro, sim, o goleiro que é do Botafogo. Lembrando que o Botafogo, essa semana, com a vitória, está já classificado para a primeira divisão do futebol brasileiro de 2016. Então, se a gente vai perder o Vasco da Gama, que pode cair, que é do Rio de Janeiro, nós teremos a volta do Botafogo. Então, mais um time do Rio aí no campeonato. Também lembrando que no dia 3 de dezembro acontecerá aqui em Novo Hamburgo o jantar dos gremistas, o encontro dos gremistas na Sociedade Aliança, né, com o presidente Romildo estando aqui, ex-jogadores, jogadores atuais estarão presentes também nessa grande festa. Os convites já podem ser retirados na Grêmio Mania, na Galeria Hamburguesa, ali no calçadão de Novo Hamburgo. Mas, voltando a conversar com o Del e com o Fabiano a respeito da grande prova que aconteceu no domingo, mas que não definiu ainda o campeão. O Cacá Bueno, inclusive, tem possibilidade ainda de ser o campeão, porque fez a segunda prova de domingo, né, muito boa, e conseguiu segurar. Lógico que quem está liderando a competição, se chegar em 10º lugar, em 12º, já será o campeão, independente dos outros. Mas ainda, o título ainda não está definido. É que nem o Campeonato Brasileiro. O Corinthians está lá na frente, mas matematicamente ainda não está definido. Ô Valdir, sabe que um termo que o Kaká usou durante a entrevista foi justamente esse. Ele disse assim, uma frase que eu escuto o pessoal falar aqui, diz o seguinte: não está morto quem peleia. Isso aí, palavras então do Cacá Bueno, cara que... Até pode dizer para ele, isso é um jargão gaúcho, né? Mas justamente, o Cacá é um cara é um cara que ele entende para onde ele está falando e para quem ele está falando. Então isso é uma característica dele. Outra vez a gente já falou lá sobre a usina do gasômetro em Porto Alegre, enfim. Mas o que acontece? Falou do campeonato tá aberto, Valdir, e eu vou te falar uma coisa. Eu acredito ainda, sabe, que esse campeonato, a gente vai ter uma grande surpresa nesse campeonato ainda. E não tem nada definido, O Kaká sempre diz que o Rio Grande do Sul dá sorte. E vale lembrar, Valdir, que no título que ele... No quinto título que ele ganhou na Stock, ele começou uma virada, ele vinha numa posição no campeonato mais ou menos como ele estava agora, e ela foi, essa virada, como eu falei para ele, começou lá em Santa Cruz do Sul, e ele sempre diz que o Rio Grande do Sul dá sorte. Realmente deu sorte para ele se mantém vivo, e olha, eu vou dizer uma coisa, apesar de Interlagos ser um autódromo, vamos dizer assim, um campo neutro, ele tem grandes chances para se tornar campeão lá. Quais são os primeiros? Tem certeza? Isso não sabe, mas se eu perguntar para o Fabiano, o Fabiano sabe. O Fabiano tá mais e aí, Fabiano, quem é que são hoje os 10 primeiros colocados? Porque não vão dar todos, né? Vão dar os 10 primeiros. Isso? Pode ser? Hoje na Stock Car, né, os 10 primeiros colocados na classificação geral são o Marcos Gomes, que está em primeiro lugar, né? Está aí com 242 pontos. Se chegar na próxima prova lá em 12º lugar... O que acontece? Ele será o campeão. A última prova é uma prova com pontuação dobrada, Valdir. Então, tudo pode acontecer. Muito bem. É verdade. Então, em segundo lugar, daí vem o Cacá Bueno, né, Del? Que está aí hoje com 210 pontos, agora ao final da etapa de Tarumã. Conseguiu diminuir um pouquinho a vantagem que tinha o Marquinhos, que, um detalhe, na segunda prova o Marquinhos chegou em 12º.
que não é uma coisa comum, não é uma coisa normal. Marcos Gomes chegar em 12º, mas para ver como tudo pode acontecer. E Delto, a gente estava junto conversando com o Kaká lá nos bastidores, antes da coletiva, palavras dele a respeito dessa questão da pontuação. Não tá morto quem peleia. Isso o Kaká Bueno falou para nós. Mas então vamos lá. Terceiro lugar vem o Rubens Barrichello, que está com 188 pontos. Campeão ano passado. Exato. Quarto temos aí o Alan Kodair, que venceu a primeira bateria agora em Tarumã. A segunda foi vencida pelo Kaká. O Kodair está com 184 pontos. Em quinto lugar o Daniel Serra, o Serrinha, com 181 pontos. Sexto lugar o Ricardo Maurício, com 173 pontos. Em sétimo, Thiago Camilo, com 165 pontos. Oitavo, o Max Wilson, com 162. Nono, Júlio Campos, com 154 pontos. E em décimo, o Valdeno Brito, com 148 pontos. Então, o que acontece? Para o pessoal que assistiu a corrida, teve um momento que o Max foi tocado. O carro de corrida é uma coisa muito sensível, como a gente sempre diz. E o Max foi tocado na curva 2, tomou um toquinho na traseira do carro dele e quebrou a suspensão. Então, o Max, que dependendo da colocação que ele tivesse aqui no Rio Grande do Sul, ele ainda corria o risco de ganhar o título. Está fora da disputa pelo título e ficou bastante chateado. Coisas de corrida, como ele mesmo falou depois, já de cabeça fria, na hora todo mundo fica... O cara fica bravo mesmo, porque é normal, o cara tá disputando um campeonato. Ele falou, né? Que ele falou que ele estava disputando ainda e aí foi batido com que tem retardatário e que não estava correndo, né? Então, o cara fica. Óbvio. E o Max é outro grande piloto, um cara que corre também é um cara que usa bastante a cabeça, tanto ele quanto o Ricardinho, que são dois pilotos da equipe Rosnei Campos Motorsport, que são da Eurofarma. Os dois são pilotos. Mas antes de nós encerrar, me fala um pouquinho do acidente, do incêndio que deu lá, que nós falamos que a rodada foi tão quente, até pegou fogo. O Fabiano até fez umas imagens depois da corrida lá no box, com o carro do Ricardinho todo queimado. A gente vai apresentar isso. Eu vi que o Ricardinho mesmo saiu, pulou e foi buscar para poder salvar o carro. Valdir, existe um carinho pelo carro. Tu imagina, Valdir, eu tenho carinho pelo meu carro, tu tem pelo teu. O Fabiano também. A gente acaba tendo um carinho pelo nosso bólido, né? Pelo nosso carrinho, pela nossa baratinha. Agora tu imagina um carro que custa mais um caminhão de dinheiro mesmo. A gente gravou com o Ricardinho e eu justamente toco nesse assunto. Eu digo assim, cara, é muito carinho pelo carro, né? E o pessoal que assistiu pôde ver que o Ricardinho, a gente vai trazer imagens on-board, inclusive, do carro, início do incêndio. E o Ricardinho, ele tentou de todas as maneiras ali combater o fogo, apagar, porque afinal de contas é a baratinha dele, né? Com certeza, né? Então, mas assim, foi um final de semana com homenagens a Antônio Pegoraro, o Rafael Rosito, o pai da Cristina Rosito, que foram... A Cristina Rosito que está na Argentina, participando de uma competição na Argentina, exatamente. Né? A gente encontrou a Cristina... Foi na sexta-feira a gente encontrou ela. Foi, sexta-feira. Então, a gente, além dessa prova, que foi a 30ª prova da Stock Car, que aconteceu em Tarumã, Tarumã, que foi o palco da primeira prova da Stock Car lá em 1979, completou 45 anos de fundação. O Antônio Pegoraro, como eu já disse, antigamente em Porto Alegre tinham circuitos de rua, os circuitos da Redenção, ali, circuitos que passavam pela Cavalhada, Faixa Preta, Nonoai, toda aquela zona sul lá. E a gente vai trazer algumas imagens. Não, naquela época tivemos em São Leopoldo, né? No centro de São Leopoldo, na Independência. Nós tínhamos aqui em Novo Hamburgo, que corria, não sei se o Fabiano lembra disso, mas foi feita uma prova. E aí na própria BR-116 aqui, que o pessoal era de Caxias, né? Exatamente. Que eu acho que nem sei se era asfaltada ainda. Exatamente. Mas se o Fabiano não sabe, é muito novo, nós tivemos uma prova onde o pessoal descia a Joaquim Nabuco, pegava Bento, né? E aí subia Júlio de Castilhos, ia para
aquela General Neto em cima. Esse traçado já fez algumas vezes, né, fazia a volta no Maracanã e passava na frente do hospital, ó, se o pessoal lembrar. Eu me lembro, eu não sou tão velho assim, mas eu sei que eu leio muito. Bastante, Não vou dizer que eu... Não, mas lá em São Leopoldo eu me lembro também, eu fui assistir quando deu um acidente lá e... De vez em quando as carreteiras. Mas, Valdir, olha só. Catarina então... Andeata, Júlio Andrata, Zé Asmus. Zé Asmus tinha uma DKV. Então... Mas, Valdir, além da gente estar lá dividindo o espaço com muita gente bacana, bastante gente de assessoria de imprensa, Tarumã, que completou então a 30ª prova da Stock, 45 anos de fundação, teve 19 pilotos vencedores lá. O Cacá Bueno, por acaso, ganhou um dos títulos, ele ganhou em Tarumã. Outra coisa que foi interessante é que nessa nova formatação do Campeonato Brasileiro de Stock Car, no ano passado a equipe da Prati, a equipe ganhou, a equipe do Micos Racing, que tem Antônio Pisoni, ex-Fórmula 1, e o Júlio Campos, curitibano. Os dois venceram a prova, as duas provas, então foi muito interessante, foi uma coisa que ainda não foi batida na Stock nesse formato novo. A notícia triste que a gente tem para o pessoal que curte o Julinho e o Antônio Pisoni é que a Prati, o ano que vem, está abandonando a Stock Car, deixa de ser o patrocinador da equipe. Então o Julinho vai, nessa dança das cadeiras, o Julinho vai para C2, vai ser colega do Gabriel Casagrande, vai ser um mentor para o Gabriel Casagrande, que é um torcedor que é o torcedor do Grêmio e que tem um carinho muito grande, tanto é que o número do carro dele, dos carros que ele corre, é 83, em alusão ao Mundial do Grêmio. Mas dentro dessa triste notícia que a Prati não vai estar no ano que vem na Stock Car, tem um detalhe que deixa a gente mais triste ainda. Nesse ano, e gravou uma vinheta pra gente aqui no Esporte na TV, o Nicolas Prost, filho do campeão mundial, do multicampeão mundial Alan Prost, participou da prova de duplas, na prova de abertura, como convidado, junto com o Jacques Villeneuve, que eu tive a oportunidade de entrevistar também. E agora, nesse ano que vem, a prova de duplas seria, então, o convidado para participar era o Alan Prost. Para a Prati não vem mais, então, Alan Prost. Vamos ver se, de repente, alguma outra equipe consegue trazer o cara. Bom, isso aí, né? Foi, o tempo já foi. Lá e tu tá desrespeitando e já foi. ser multado, ou tu não viu a bandeirinha? Penalidade. Fabiano, eu vi que tu te municiou de bastante coisas, de classificação e outras coisas, não deixaram de falar. Não é mas assim, não dá para deixar o cara falar. Está convidado para quinta-feira que vem estar aqui de novo. Estará, com certeza. Estaremos aí, então. Muito bem. É isso aí? Isso aí. Dizendo isso, estamos colocando um ponto final, mas sempre lembrando, continue com a programação da Vale TV. Nós voltamos amanhã, a partir das 19h30 aqui. Amanhã estará o Daniel Santos falando e você e eu voltarei amanhã, ao meio-dia, no Jornal do Meio-Dia. Conto com o prestígio de vocês. Uma boa noite.